Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Você encontrou? Está no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 carta aos Coríntios, 2 carta aos Coríntios, depois Gálatas. Olha que lindo. Vou repetir: Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 carta aos Coríntios, depois Gálatas. Amém? Todo mundo encontrou? Mas eu vou pedir que com a sua Bíblia num colinho, bonita, linda, maravilhosa, eu quero que você leia aqui comigo 2 versículos rapidão. 2 versículos, não, 2 números, porque Salmos não tem capítulo, Salmo tem números. Por que Salmo não tem capítulo? Porque Salmo é cântico, é louvores, tá bom? Era uma consolação, era assim uma harmonia. O povo estava caminhando na terra prometida, então o livro de Salmos ele foi composto para aliviar em toda a trajetória. Salmo não tem capítulo e não tem versículo. Você que não sabia, essa fica por conta da nossa amizade. Salmo 95, número 7 e número 8. Eu vou pedir que você, com a sua Bíblia no seu colinho aberta, por favor, observe a leitura que você vai ter aqui, ó. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, olha que interessante, não muda agora não. Agora eu quero que você preste bem atenção na outra palavrinha que vai vir agora. Se hoje ouvirdes a sua voz, agora pode colocar: não endureçais o coração. Só que aí contexto, pretexto, questão semântica, não é coração, viu, irmão? É mente. Porque o nosso corpo ele é conduzido por toda a nossa mente. O nosso coração ele tem apenas uma única função: bombear o nosso sangue para todas as veias e artérias que nós temos. Então, no nome santo do Senhor Jesus, eu vou pedir que você não endureça a sua mente hoje. Deixa a tua mente bem flexibilizada, sem arestas, sem reservas, por favor. Eu vou pedir algo com muito amor e carinho. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e fale para ele assim: por favor, não fale comigo. Não, olha, gente, olha, fala para o teu irmão do lado: por favor, não fale comigo. Porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Então vamos lá, por favor, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, esteja flexível, esteja aberto, deixa Deus presenciar. Olha, irmão, olha para mim. Em toda a liturgia do culto, do início da abertura, oração, leitura bíblica, ministério de gestos de adoração, avisos, ministério de louvor, parabenizamos o aniversariante, saudamos o nosso visitante, e Deus estava lá quietinho, recebendo toda a liturgia do culto, até chegar a hora dele falar. Agora nós vamos inverter os papéis. Deus estava quietinho, recebendo toda a nossa adoração. Um fazia assim, outro fazia assim, outro levantava a mão, outro fazia assim. Até na hora do dízimos e oferta, Deus recebeu quietinho, na dele lá quietinho.
Agora ele vai falar, é você que vai ficar quietinho. Senão você não vai entender e Deus não vai falar com você. Vamos lá então? É isso. Não endureçais a sua mente. Vamos lá então. Vamos lá para o texto base da mensagem, que é Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Vamos lá? O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vou repetir. A tua tradução pode estar escrita assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, ou de repente pode estar escrito caridade. Caridade no hebraico quer dizer amor. A minha tradução está escrita assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Oremos. Pai, te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Ó Deus, usa-me conforme a tua vontade. Usa a minha boca, os meus lábios, o meu falar, o meu gesticular, que não seja eu falando, mas o Senhor. Deus, se depender de mim aqui não sai nada, porque sou falho, pecador e errante. Mas o Senhor é um Deus lindo, maravilhoso, que tudo faz por nós. Deus, fala conosco e continue falando comigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, Senhor. Para que assim, Pai, venhamos ter um entendimento, Senhor, e uma melhor compreensão do Senhor. Para que assim saiamos daqui, Senhor, totalmente diferenciado e transformado, para a honra e glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Que assim eu e toda a tua igreja, nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, quando Paulo escreve essa carta aos Galáxios, ele faz questão, ele faz menção na íntegra de declarar que o fruto do Espírito Santo não é o que nós pensamos, né? É sentir. O Espírito Santo a gente não se sente, o Espírito Santo a gente tem que viver. E quando o ser humano está contido com essas 9 palavras, porque esses 2 versículos, eles são contidos de 9 palavras. Ele começa por, qual é a primeira palavra? E as demais 8 são derivadas do amor. A pessoa que tem amor, ela tem mansidão, ela tem domínio próprio, ela tem fé, ela tem temperança, ela é uma pessoa ponderada, é uma pessoa flexível, e assim vai. Ela tem longanimidade, ela tem bondade, ela tem fidelidade. Em tudo que ela faz, ela tem prazer quando ela faz tudo por amor a Deus. Olha só que lindo. A primeira palavra começa com amor. E a penúltima e a última palavra, mansidão e domínio próprio. Eu fico assim admirado quando Deus vem aqui e fala para mim, fala isso e faz assim. Olha só. As 2 últimas palavrinhas é mansidão e domínio próprio. Por favor, quem lembra quando eu subi aqui, eu pedi para vocês falarem 2 palavrinhas, qual foi? Será que dá para você falar bem alto? Domínio próprio. Isso. Esse é o tema da mensagem de hoje.
domínio próprio. É a última palavra, é a nona palavra que Paulo descreve nessas 9 palavras. Esses 2 versículos, ele tem 9 palavras. E a última é domínio próprio. Todo ser humano que se coloca, que se preza, que tem um autodomínio, e que ele se coloca como servo de Deus, e que ele se flexibiliza, se coloca no lugar do outro, que nós chamamos empatia. Em tudo que ele fizer, ele vai se dar bem. Porque quando a gente guarda princípios ética, morais de Deus, a gente sai muito bem. Isso Deus fala e nos ordena. Quer ver? Deuteronômio 29, 9, por favor. Isso. Olha só. Olha o que é que Deus diz. Guardais, pois. O que é que Deus manda a gente guardar? As palavras desta aliança. Que aliança? Isso aqui, tudo que você... Um dia você conheceu Deus e é isso. Quer ver? Outra coisa para você ter domínio próprio. Apocalipse 1, versículo 3. Olha como é que Jesus começa. Bem-aventurado, que no grego e no hebraico quer dizer o quê? Feliz, alegre, contente e satisfeito. Quando eu entendo isso na minha vida, que eu vou fazer a obra de Deus, eu vou ser uma serva, eu vou ser um servo conforme a vontade de Deus. Bem-aventurado no grego significa isso: feliz, alegre, contente e satisfeito. E muito bem alegre, diga-se de passagem o texto. Bem-aventurado o varão ou o homem que guarda, né? E que lê, e que escuta, e que memoriza, que guarda todas as profecias desse livro. É isso que você precisamos entender em nossas vidas. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Querido, eu quero te falar algo nessa noite, pelo amor de Jesus Cristo. Quando Deus nos colocou neste mundo, você e eu, a gente foi dotado da nossa própria soberania. Você sabia que você e eu, nós somos soberanos, semelhantes a Deus? Você tem a sua própria soberania, da sua própria vontade. Por isso que amar é uma decisão da própria vontade. Um casal, quando ele começa a se olhar, se paquerar, não é amor. Aquilo chama-se paixão, atração. Meninas, pelo amor de Deus, se o camarada dizer que te ama, no princípio, ele é um tremendo, um cara de pau. Não existe esse negócio de amor à primeira vez. Isso não existe. Amor, ele é construído. Amor, ele é consolidado. Amor, ele vai pegando forma. Não é assim. Por isso que amar é uma decisão da própria vontade. Me lembro muito bem quando... Não vou te expor não, tá, Lucas? Mas vou expor. Lucas falou assim: paizão, eu tô olhando para aquele, é meio diferente. Ela tá olhando para mim, meio diferente. Aí eu falei assim: eu já percebi. Não foi, Luquinha? Então, graças a Deus, olha que casal lindo hoje eles estão ali. E já estão casados, tá? Então, quando a gente quer diante de Deus, eu sei o Deus que eu sirvo. Então é assim, gente. A gente precisa, eu e você, a gente foi dotado da nossa soberania, da nossa própria vontade. Pastor, isso não é heresia não, viu, irmão? Por que não é heresia? Ai, pastor, o senhor é doido de dizer que a gente é soberano igual a Deus? Tem dúvida? Olha como é que começou todo o processo da nossa própria soberania, da nossa própria vontade. Gênesis 2:9. Quando Deus forma todo o Éden, tudo bonitinho, Ele põe bem no meio do Éden uma árvore do sol. E o Senhor Deus fez brotar da terra de toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Observa comigo.
Aí se eu pulo para Gênesis 3, versículo 22, olha como que a queda do homem fez a gente se lascar de verde e amarelo. Porque a gente foi literalmente. Então disse o Senhor o quê? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Isso a gente precisa entender. Ai meu Deus, como eu queria que as igrejas pregassem, não emoção, mas conscientização a cada membro da sua igreja. Tivesse o pudor, o desejo de estar conectados com Deus, mas para fazer a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. Aí você pensa que isso aí foi bom? É ruim, hein? Aí a gente ganhou, infelizmente, doenças. Herdamos o pecado original. Você conhece alguém que tem câncer? Levanta a mão. Todo mundo conhece. Conhece alguém que tem depressão? Claro que tem. Conhece alguém que tem diabetes? Claro que tem. Conhece alguém que tem todo tipo de doença? Foi isso aí. Sabe o que foi? Gênesis 2, 16. E ordenou Deus ao homem: come de tudo que você quiser, mas não come daquela fruta que está bem no meio do jardim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Sabe o que eu fico impressionado? A nossa natureza humana, ela nos conduz a pisar na bola conosco mesmo. Por quê? Porque a nossa curiosidade é que nos mata. Olha só, Deus disse: come tudo livremente, não coma da árvore que está bem no meio do jardim, porque no dia que comer, terás a ciência do bem e do mal. Vou dizer certo, por favor, coloca para mim. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer dela, comereis, certamente morrerás. Eva comeu, não morreu. O abestalhado do Adão era para ele ter se posicionado. O nosso maior erro: não escute uma confusão por parte de alguém. Não escute somente uma parte, escute as duas partes. Aí você vai ter definição e clareza das coisas. Isso é fato, e contra fato não há argumento. Por que Paulo diz aos Galáxios: mas o fruto do Espírito não é pular, não é rodar, não é nada disso. Mas o fruto do Espírito é amor. É a gente ter paz, é a gente ter flexibilidade, é a gente ser ponderado, é a gente ter empatia, é a gente ser misericordioso com o outro. E Deus assim, Ele sempre vai nos honrar. Sabe por quê? Porque Deus vai ver o homem de Deus e a mulher de Deus que somos. E Deus assim, Ele virá nos ajudar em muito. Não tenha dúvida disso. Por exemplo, olha só, queridos, a sociedade de hoje, ela está muito fragmentada, está muito vulnerável. Quem tem 50 anos, levante a mão. Coitado das mulheres, agora vão ter que levantar a mão, né? Quem tem 50 para cima, levante a mão. Todos. Olha só, irmão, pode baixar. Por que a sociedade está muito fragmentada? Começou em 1997. Primeiro tiraram da educação, né, eu amava a aula, a matéria religião, psicologia, educação moral e cívica, sociologia. Eu amava essas matérias e tiraram de nós. Eu vejo que são essas coisas que começou já o fragmento do ser humano,
o fragmento da sociedade da qual vivemos hoje, onde não se tem mais liberdade, mas tem libertinagem. Infelizmente, né? Eu amava educação moral e cívica. Eu amava. E nós estamos nessa situação porque tiraram essas 4 matérias na área da educação. Eu fico imaginando se a gente tivesse todas essas matérias que nos ajudavam a entender a sociedade, o que é moral, o que é cidadão, qual o significado da palavra cidadão, direitos e deveres. A gente tem direito, mas também a gente tem dever de cumprir. Se você não pagar o IPTU da sua casa, você vai perder a sua casa. Se você não pagar água, vão cortar a tua água. Se você não pagar a energia, vão cortar a tua energia. E assim sucessivamente, né? Então a gente precisa entender, quando Paulo faz menção dessas 9 palavras, começa com amor e termina com domínio próprio. A pessoa que tem um domínio próprio, ela é uma pessoa sábia. Irmão, diante de Deus é melhor você ser sábio do que ser inteligente. Porque o inteligente geralmente ele é arrogante, ele é prepotente, ele é autossuficiente. Mas agora imagine a pessoa ter as duas coisas, ser inteligente e ser sábio. Então a gente precisa entender o que é que Deus quer de mim, de você. Meus amores da minha vida, por favor, eu quero muito, no dia do arrebatamento da igreja, parece até que estou vendo o céu se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino, e um abraço apertado de Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo para ele também vai falar: contempla esta linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar, chegando no outro lado, Miguel, um arcanjo regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. É isso que Jesus foi preparar para mim e para você. Então conserte-se, vigie nas suas atitudes, vigie na sua fala, vigie, seja ponderado, seja flexível. Você sabe por que Moisés se lascou e não entrou na terra prometida? Sabe por que Moisés não entrou? Porque Deus deu uma ordem para Moisés, e isso está registrado lá em, meu Deus, Êxodo 17, versículo 4 até o versículo 7. Deus falou para Moisés: olha, cara, tão somente fala a rocha e toca nela. Moisés deu 2 cacetadas na rocha, porque perdeu domínio próprio, perdeu o equilíbrio. E quando a gente perde o equilíbrio, quando a gente perde a mansidão, a gente fica descontrolado. E a gente precisa entender que eu e você, a gente foi dotado. Presta atenção. Alguns que estão, como estão aqui novos, ainda não escutaram, eu tenho que repetir. A nossa caixa craniana, ela tem de 1,350 kg a 1,5 kg de massa. Como a minha é um pouco grandinha, então eu devo ter 1,5 kg. Como diz o irmão Manuel, né, Manuel? Aí, olha só que coisa linda. A gente tem de 10 mil a 110 mil ramificações interligadas com o nosso cérebro e todo o nosso corpo. Então você é um ser pensante, você é um ser que raciocina, você é um ser que tem aquilo que Deus, você foi dotado de ciência, de uma faculdade extraordinária.
extraordinária. Todos nós temos a nossa própria faculdade interna da essência que somos, a qual Deus nos deu. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. O que é que Deus quer de você? Ele quer o teu melhor, Ele não quer o teu resto. Ele não quer as tuas migalhas. Eu fico imaginando Deus falando para Moisés assim: olha, Deus levou Moisés até o alto, mostrou ele Canaã, só que você não vai entrar. Justiça de Deus. Deus foi ruim? Não. Deus castiga? Não. Mas Deus falou assim: você não vai entrar. A justiça é a justiça de Deus em nossas vidas. Então eu e você precisamos entender isso em nossas vidas. Quando Paulo diz assim: irmão, o povo, lá em Êxodo 16, o povo cobra pão de Moisés. Em Êxodo 17, o povo cobra de Deus água. Aí em Números, capítulo 14, do 1 até o 25, aí Deus falou assim: agora chegou a minha vez. Vocês pediram pão, eu dei. Vocês pediram água, eu dei. Fez até o meu servo perder o controle daquilo que eu mandei ele fazer. Só que também ele vai ser punido. Quer ver uma coisa? Números 14, versículo 11. Olha o que é que Deus diz: até quando esse povo vai me provocar por todos os sinais que eu fiz diante do meio desse povo? Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Você não lembra? Caminhando no deserto, durante o dia Deus era uma nuvem em fumaça. Durante a noite Deus era uma nuvem tocha de fogo, conduzindo o povo. Queridos, se não me falha a memória, é o versículo, coloca o versículo 20, por favor. A gente vai até o verso 24. Olha o que é que Deus diz: que ninguém que saiu do Egito iria entrar, com exceção de 2 camaradas, Josué e Caleb. Olha só. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Sabe o que a gente precisa entender? Deus sempre está pronto para nos perdoar. Só que tem um porém: quando você dá nome aos seus pecados, você não pode mais estar cometendo. Olha para mim que eu quero te falar algo aqui em nome de Jesus. Sabe qual é o verdadeiro arrependimento? É você não praticar mais a prática que você vinha conduzindo no pecado. Não adianta você se arrepender e continuar a fazer. Não adianta. Você pecou, se arrependeu, acabou, não vai fazer mais. E isso é o verdadeiro arrependimento. Porque se você se arrepende e faz, não está arrependido. De jeito nenhum. Não brinque com o pecado, porque o diabo não brinca com ninguém. E o diabo, ele humilha. E o diabo, ele tem um porém com o diabo. O diabo, ele te dá com a mão e já fica com as duas te esperando. E ele quer a tua alma junto. Quer ver algo? Vem comigo. 21, por favor, Gê. Porém, tão somente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Olha o verso 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não me obedeceram a minha voz. Olha o verso 23 aí, olha que coisa terrível. É por isso que muitos crentes na igreja, infelizmente, sempre está como aquele retardatário na Fórmula 1, atrapalhando os outros. Olha o que é que Deus diz: não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Irmão, a gente precisa entender o que é que Deus quer de você. Vou na igreja um domingo sim, outro não. Tem pessoas que têm dificuldade, em todo tipo tem dificuldade. Tem dificuldade de dizimar, tem dificuldade de ofertar, tem dificuldade de servir a Deus.
Tem pessoas que o sobrenome deveria ser dificuldade. Então a gente precisa entender o que é que Deus quer da gente. Quando Paulo escreve aos Galácios, Paulo diz: olha, vocês precisam ter algo na vida de vocês, porque o fruto do Espírito Santo é uma pessoa controlada, é uma pessoa que tem discernimento, é uma pessoa que tem sabedoria. Coloca para mim, por favor, texto base da mensagem: domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio. Você precisa ser um ser diferente. Porque senão a gente cai no contexto de que a gente quer servir a Deus ao nosso bel prazer e não ao prazer de Deus. Vou para a igreja quando eu quero, do jeito que eu quero. Não. Deus quer você do jeito dele. Posso ouvir amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Assim como Deus fez com Moisés, fez com o povo. Tá bom. Não quer me obedecer? Irmão, a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Irmão, olha para mim, por favor. Escuta bem o que eu vou te falar aqui agora. O pior estado do ser humano é no dia do arrebatamento Jesus falar para ele assim: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Você só praticava a iniquidade. Mateus 7, 23. Gente, vai ser terrível. Vai ser terrível. Essa vai ser o pior estado do ser humano. Aí Jesus falou para ele assim: olha, se aparte de mim, eu não te conheço. Mateus 7, 23. Mateus 7, 23. Vai ser muito cruel nesse dia Jesus falasse: então lhe direi abertamente, apartai-vos de mim, você que praticava somente a iniquidade. Por isso que o nosso nome, ele tem que estar inscrito no livro da vida. Apocalipse 20, versículo 15. Lê, Samuel. Pode ler. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, isso que passou o inferno. E esta é a segunda morte. Coloca o verso 14. Sabe o que é a segunda morte? É a pessoa que morre sem Cristo. Porque todo ser humano, se ele morrer com Cristo, passa por uma morte. Se ele morrer sem Cristo, passa por duas mortes: morte física e a segunda morte, que é o inferno. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é o quê? Você sabe qual vai ser a ação de Deus? O Salmo 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, ou todas as pessoas que se esquecem de Deus. Sou eu que estou falando? Não. Vou ressaltar aqui mais uma vez. Eu vou usar até a fala do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Paulo disse à igreja de Corinto assim: eu nunca vou me cansar de falar as mesmas coisas que vos tenho falado. É imprescindível a gente entender isso em nossas vidas. Irmão, igreja não é somente lugar para a gente buscar uma cura, um milagre, um namorado, uma namorada, uma porta de emprego. Não! Deus seria muito medíocre, Deus seria muito bobo de querer ter o dinheiro para te abençoar. E eu não sei como é que tem pessoas que não pensam. Eu não entendo. A pessoa tem de 10 mil a 110 mil ramificações interligadas com o cérebro dele, e ele não pensa. Comodismo. Deus seria muito bobo, muito patético, muito medíocre. Colocar Jesus na cruz para que você tivesse direito se você der o teu dinheiro, der tudo que você tem, você vai morar no céu, ou você vai ser abençoado. Irmão, isso é indulgência, porque a igreja católica praticava no 4º até o 5º século depois de Cristo. Olha só, eu quero te mostrar algo aí para
da gente. Como eu te falei, Deus é muito bobo, muito patético, muito medíocre. Olha como é que diz o versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi colocado na cruz para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna e não perecêssemos no inferno. Em nenhum momento o versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que der muito dinheiro, fizer sacrifício, fizer campanha, fizer voto. Não, gente. É para que todo aquele que nele crê. Mas o que é o crer? O crer está atrelado no obedecer. E o confiar em Deus são as nossas atitudes que apresentamos para Deus. Tá gostando, né, Rafa? Segura que vem mais. Quando a gente entende e subentende que esse Deus que servimos e que Ele constituiu a igreja para que você tivesse o direito a entender e compreender o que de fato eu faço parte da membresia da igreja. Irmão, eu sei muito bem. A Bíblia, ela está contida de mais de 8.000 promessas. Cara, se eu dou o meu melhor para Deus, se a Bíblia afirma que aqui declara mais de 8.000 promessas, como é que eu não vou dar o meu melhor para Deus? Eu vou dar. E sei que Ele vai me abençoar. Amém, queridos? Então é isso que Deus quer de você. Ele quer que você seja um servo dele conscientizado. Ele quer que você tenha. Deus quer que em nós, de fato, aconteça a metanoia, gente. Metanoia no grego e no hebraico significa mudança radical. Então eu e você precisamos entender isso em nossas vidas. Igreja não é lugar de oba-oba. Igreja não é lugar da gente se encontrar e pronto, fim de papo, acabou. Não. Igreja é lugar da gente entender e compreender de fato quem é Cristo e o que representa Ele na minha vida. Você não faz ideia de como eu sou questionado pela forma a qual eu prego e conduzo vocês. Eu sinto muito lhes dizer, mas enquanto eu viver, eu vou ser esse pastor que sou para você. E cada um tem um pastor que merece. Posso ouvir amém? Então é isso que Deus quer de você. Eu não brinco de ler isso daqui, compreender, entender e trazer para você. Não. Deus disse para Moisés assim: você estava lá, mas você não fez o que eu mandei. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo faz uma tipologia bíblica na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo. Coloca o versículo 2, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Coloca o próximo. É isso aí. Coloca o 4. É aí. Aí é onde o bicho pegou para Moisés. Sabe o que aconteceu, irmão? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? A gente precisa entender isso, gente. Eu e você precisamos entender, ter uma conexão com Deus. Não pode ser aleatória. Não. Ela tem que estar contida de conhecimento, discernimento, autoridade e poder. Para quando você se dirigir a Deus e para Deus, Ele responde. Desculpa, mas na quarta-feira eu falei, o Miguel vai sair do hospital já, e agora no outro dia saiu. O diabo
essa colocação, ele diz que o demônio fez uma declaração de quem era Paulo. Olha aqui para mim, por favor. Olha que coisa linda. Atos 19, versículo... Ai, Jesus, me ajuda. Versículo 15. Coloca o versículo 15. Olha o que o demônio responde para o camarada que foi expulsar o espírito em uma mulher, que ela estava endemoniada, possessa de demônio, e eram 2 filhos de sacerdote. Olha a declaração que o demônio faz de Jesus e Paulo. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. E vocês quem são? O demônio deu uma surra nos 2 camaradas, filho de sacerdote, e saíram correndo peladinho pela rua. Respondeu, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. A gente precisa ter essa autoridade de poder. Essa autoridade de poder que Deus não dá somente para pastor, não, irmão. É para você. Para todos nós. Você só precisa entender algo. Você só precisa fazer algo. Ter o domínio próprio. E você ter uma introspecção. Ou seja, ter uma introspectividade. Sabe o que é isso? É você entrar dentro de você, igual o profeta Isaías fez. Estou lascado. Convive com o pessoal tudo podre. Isaías 6, versículo 5. Por favor. Olha o que é que o profeta Isaías diz. Olha o que é que Isaías diz. Meu irmão, está tudo aqui fresco na minha mente. É por isso que eu como isso aqui direto, para eu saber e ter o que falar para você. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Querido, dá o teu melhor, não dá o teu resto, não dá, como diz na minha terra, não dá o teu bagaço para Deus. Não dá as tuas migalhas para Deus. Deus não é mendigo. Ele não quer o teu resto. Conscientize-se. Deus, Ele quer o teu melhor. Ele deu o melhor dele. Você sabe por que a gente precisa ter algo? Lá em Gênesis 6, versículo 8. Olha o que acontece com Noé. Gênesis 6, versículo 8. 6, 8. Olha o que acontece. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que será que Noé achou graça aos olhos do Senhor? A palavra graça, no grego, significa favor, e no hebraico significa favor imerecido de Deus para com o homem, ou o ser humano. E foi isso que Deus achou em Noé. Homem íntegro, reto, e servia o Senhor. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Deus, conduz-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos conceda graça e misericórdia cada vez mais, o poder, em nome de Jesus. Amém.
Agora vamos tomar ceia.